Queridos, nossa série A Fé em Ação é baseada em Tiago. Você já pode abrir, já vamos ler Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 nos fala que a vida cristã é uma experiência de conflito. A W. Tozer diz que a vida aqui na Terra é um campo de batalha e não um parque de diversões. Muitos cristãos estão vivendo aqui nessa terra e vivendo de maneira não atenta, esquecendo que nós estamos numa grande batalha, que é uma batalha, que é um conflito espiritual. Tiago capítulo 4 fala desse conflito e eu quero hoje ler o texto de Tiago 4 dizendo e mostrando que nós temos 4 inimigos que nós enfrentamos, mas que eu divido aqui em 3 grandes blocos de conflito, que são o mundo, a carne e o diabo. O que é que o mundo, a carne e o diabo têm em comum? Todos eles querem nos afastar da vontade perfeita de Deus. Tiago capítulo 4, eu leio agora, você pode acompanhar comigo, quando Tiago fala desses 3 inimigos que nós enfrentamos. Diz o seguinte, verso 1: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e eles o exaltará. Queridos, o primeiro inimigo, o primeiro conflito que nós enfrentamos é um conflito contra a carne. É um conflito que eu chamo interno. Carne não é a nossa natureza física, carne não é o nosso corpo, carne é a nossa velha natureza, carne são os nossos impulsos pecaminosos. É interessante que nessa luta espiritual, o primeiro inimigo é o inimigo que está em nós, contra o qual nós lutamos o tempo todo. O primeiro conflito é uma briga de você com você mesmo. E como disse, não é contra o seu corpo, mas contra a sua natureza pecaminosa. Desde que Adão e Eva pecaram, desde a queda, lá em Gênesis 3, todos nós vivemos, nós que somos cristãos, com uma dupla natureza. Nós nascemos de novo, o Espírito habita em nós, mas a velha natureza está aqui dentro e ela insiste muitas vezes em se manifestar. A Bíblia chama de prazeres que lutam dentro de nós, brigas internas. A Bíblia descreve essa guerra interior. Paulo, em Gálatas 5,17, diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Você está atento a essa batalha? Você sente isso na pele? Que há um conflito. Há o Espírito Santo na sua vida, procurando levá-lo a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas há também uma luta que a carne no seu interior
tentando levá-lo a viver como velho homem. Alguém disse muito bem que o nosso velho homem é um defunto, mas que insiste em ressuscitar com muita frequência. Quando você menos vê, aquele homem velho, a velha natureza que nós crucificamos quando nos convertemos, ela insiste, porque ela não foi eliminada de dentro de você. De fato, ela está aqui e depende de quem você está alimentando. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós luta contra a natureza nossa pecaminosa para que a gente não faça o que quer. Há um texto que tem sido assim alvo de estudos por vários teólogos, perguntando, olha, Paulo está dizendo dele crente ou antes da conversão. Romanos capítulo 7, Paulo descreve a sua luta espiritual. E eu creio que ele descreve a luta não de alguém que ainda não se converteu, mas de alguém que se converteu. Olha o que ele diz aqui. Paulo dizendo, ele é um convertido. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Verso 19 diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Você se identifica com isso? Já passou pela experiência de querer fazer o bem e parece que o mal está mais forte? Que ao querer, você quer fazer o certo, mas não consegue fazer o certo. Não é o tempo todo, obviamente, mas em alguns momentos, algumas coisas, fala assim, eu já errei nessa área, eu já pequei nessa área e eu não consigo vencer. E Paulo fala dessa realidade. Ele diz que existe o espírito lutando contra a carne e ele fala assim, essa é a minha experiência de cristão. O cristão não é aquele que agora só vive em vitória ou sem nenhum conflito. Ele diz, o conflito que eu enfrento é um conflito interior. Esse rebelde interior procura impedir, queridos, que nós façamos a vontade de Deus. O problema hoje, meu alerta, é que muitos cristãos, muitos de nós, temos permitido que esses prazeres, que esse poder da carne, assuma o controle da nossa vida. E quando nós permitimos que a carne prevaleça, a Bíblia nos diz que o resultado são as obras da carne, que são coisas terríveis. Ele diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quando nós não estamos atentos a esse conflito interior e permitimos que a carne tenha os seus prazeres satisfeitos, o que aparece são as obras da carne, mesmo nós sendo cristãos. São essas marcas aqui, essas obras, esses resultados da carne que aparecem. A guerra no coração, o texto diz de Tiago, inclusive complica os relacionamentos interpessoais, porque ele fala que existe guerra entre nós, mesmo cristãos. Ele diz, verso 2, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, falando sobre os conflitos entre seres humanos, entre irmãos, cuja principal marca ou fonte é o egoísmo. Ele diz que o egoísmo que aflora pela nossa carne interfere até na nossa oração. Ele diz, vocês nada têm porque não pedem. E quando pedem, pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para esbanjarem seus prazeres. Vocês às vezes estão orando, não para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mas a sua vontade seja feita. Então, nós não estamos orando para que a vontade de Deus seja feita na terra. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu. Olha que interessante, queridos. A carne, os impulsos pecaminosos são poderosíssimos. Há um conflito. A primeira luta é sua com você mesmo. Você já se pegou conversando com você mesmo? Isso não é loucura não, a não ser que você faça isso 24 horas por dia. Não. Nós temos uma autorreflexão. Nós, muitas vezes, conversamos conosco mesmo. E algumas vezes, nessa luta espiritual, nós falamos conosco. Eu não quero fazer isso. Por que eu estou pensando nisso? Por que estou tendo esse sentimento? Por que estou me sentindo assim?
Por que que estou pensando mal? Por que estou planejando mal? Porque há uma natureza interior, que são os nossos impulsos pecaminosos, chamados na Bíblia de carne. Como é que nós vencemos a carne, essa nossa natureza caída? O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5:24, ele dizendo que se nós vivermos no Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Quando eu me converti, quando você se converteu, você crucificou a carne, a natureza pecaminosa. Mas como disse, é um morto que insiste em ressuscitar ou tentar marcar presença na sua vida. Ele diz, nós crucificamos. Mas o crucificar é um ato que aconteceu na conversão. O nosso desafio agora é aprender a viver no Espírito. Como diz John Stott, viver na dinâmica do Espírito. É a cada dia você dar liberdade para o Espírito atuar na sua vida. Você vive no Espírito, diz Paulo aos Gálatas, você anda no Espírito. Você começa então, dirigido pelo Espírito, a realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma guerra, mas eu quero dizer a você a boa notícia, é que Deus já ganhou esta guerra quando morreu por nós na cruz. Nós não somos salvos e agora fadados a viver satisfazendo os desejos da carne. Pelo contrário, a vida do cristão deve ser e pode ser uma vida da vitória do Espírito contra a carne. Mas esse é um processo diário. Todo dia você tem que optar, viver no Espírito. Viver e andar no Espírito. E aí, qual o resultado de alguém que vive e anda no Espírito? A Bíblia nos diz, é o Gálatas capítulo 5:22. O fruto do Espírito, você pode falar comigo, qual é? Qual é o fruto? Quais são as marcas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Verso 23 diz, contra essas coisas não há lei. Queridos, quando nós andamos no Espírito, quando nós não damos vazão à carne, quando nós vencemos esse conflito interior, não no nosso poder, mas no poder de Deus, o que aparece em nossa vida, diferentemente da feiura das obras da carne, é a beleza da obra do Espírito, do fruto do Espírito. Sua vida será marcada pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão, pelo domínio próprio. Andem no Espírito, vivam no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da carne. O segundo conflito que nós enfrentamos é contra um inimigo exterior chamado de mundo. Mas a Bíblia usa a palavra mundo de várias maneiras. Em primeiro lugar, há mundo, criação de Deus. O que a Bíblia diz sobre mundo, criação de Deus? Que ele é belo e bom, não é verdade? E viu Deus que tudo era bom. Mundo, universo, aliás, a natureza é linda. Não sei o que você gosta mais. Alguns gostam de praia, alguns gostam de campo, alguns gostam do céu, alguns gostam mais do mar, alguns gostam da areia, mas o fato é que o mundo é lindo, o mundo é belo. E este mundo, esse mundo que é o nosso inimigo, esse mundo, natureza, criação de Deus, é algo para ser desfrutado, diz a Bíblia. Desfrutado. É o universo material, mas há uma outra, e nós apreciamos isso. Mas há um mundo que é a humanidade, são as pessoas criadas por Deus. Quando diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo. Não amou a natureza, amou as pessoas, a mim, a você, a todo mundo, os habitantes da terra. A esses nós, como Deus, como Jesus, devemos também amar. Então lembrem-se, a natureza não é o nosso inimigo, nós somos inimigo delas muitas vezes, a destruindo. As pessoas não são os nossos inimigos, são alvo do amor de Deus, deve ser alvo também do nosso amor. Mas existe um mundo que é um sistema de valores que se opõe a Deus. Quando a Bíblia diz, e aqui nós temos o texto dizendo que, lá em Tiago 1:27, que nós devemos permanecer incontaminados no mundo do mundo. Tiago capítulo 4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
E todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Todo mundo. Eu e você, quando de maneira até despercebida ou por opção, começamos a seguir os valores, o sistema de crenças alienado de Deus, nós somos inimigos de Deus. Queridos, nós vivemos num mundo, e se você vive nesse mundo, não está alienado, você sabe que existe um sistema de valores, de crenças, existe uma agenda em oposição aos valores, às crenças e os valores de Deus. Está aí o tempo todo. E de maneira acelerada, tentando ser imposta. Como é que eu lido com o mundo, valores, crenças, sistema de pensamento contrários a Deus? A Bíblia diz, primeiro, eu devo não me conformar, não me amoldar. Lá em Romanos 12, 2, ele nos diz que não devemos nos conformar aos padrões desse mundo, nos amoldar, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas deixa eu compartilhar com você, porque muitas vezes nós confundimos a nossa guerra. Nós nos opomos às pessoas, e as pessoas que, mesmo pensando diferente de nós, têm que ser alvos do nosso amor. A nossa guerra não é uma guerra contra as pessoas, mas a nossa guerra é contra esse sistema de valores, queridos. E como que o cristão se coloca diante desse sistema de valores? Ele simplesmente procura ser sal da terra, luz do mundo, não aceitar esse padrão, mas procurar ter a sua mente renovada, isso é, uma mente que não aceita o que contraria a Deus. Queridos, o que desagrada a Deus precisa me desagradar e desagradar a você. O que Deus rejeita, nós precisamos rejeitar também. O que Deus condena, devemos condenar. Mas de que maneira? Não numa guerra cultural, não se opondo a pessoas, mas na verdade, vivendo à luz do Evangelho. Nós nos relacionamos com as pessoas do mundo, que têm na sua ampla maioria valores diferentes, como sal da terra e como luz do mundo. Nós, como diz o apóstolo João, vivemos a nossa fé. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é o que eu estou falando aqui em Tiago, é uma fé não teórica, mas é uma fé vivida. Você vive essa fé no mundo. Agora, um alerta para todos nós aqui. Nós muitas vezes temos uma agenda, dizendo assim, não, isso aqui eu não concordo com o mundo e eu combato. Mas a gente fica só na superfície, combatendo apenas uma outra coisa com a qual nos concordamos, e nós, nas outras coisas do mundo que nos são convenientes, nós somos tão mundanos quanto o mundo. Nós somos tão secularistas quanto o mundo. Por exemplo, nós muitas vezes aqui, e de maneira adequada, falamos da família, defendemos a família, mas muitas vezes nem somos exemplos como família, que já é um grande problema, não estamos sendo sal nem luz. E mais ainda, nós esquecemos, quanto à família, nós somos cristãos e defendemos a família e devemos fazê-lo. Mas nós pensamos como o mundo, quando o assunto é sucesso, quando o assunto é beleza, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é prazer, quando o assunto é liberdade, e vivemos como o mundo. E nós estamos mundanizados, sem estarmos atentos para isso. Quando a Bíblia diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, os seus padrões, a sua maneira de lidar com o sucesso, com o dinheiro, com a busca do prazer, com a questão da liberdade, da autonomia, devem ser padrões de Deus e não nossos, não padrões do mundo. Nós muitas vezes, as pesquisas mostram que, na sua ampla maioria, os cristãos vivem quase completamente igual aos não cristãos. Confiam no dinheiro, buscam sucesso, buscam prazer, buscam a liberdade, vivem na autonomia, são tão egoístas, tão
desligados do céu como qualquer outra pessoa. Quando o apóstolo Paulo nos diz, não vos conforme com o mundo, é dizer o seguinte, assuma todos os valores da palavra de Deus e viva esses valores. É o nosso grande desafio. O apóstolo João diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz mais ainda, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha a definição que ele nos dá aqui. Os desejos da nossa natureza caída, os desejos dos olhos, desejar coisas que não são de Deus, a soberba, o orgulho da vida não vem do Pai. E ele fala, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, há um conflito real, um conflito de valores, um conflito de crenças. Aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver e crer e viver, e os valores do mundo, mundo sistema. A nossa luta, volto a repetir, não é contra as pessoas, devemos amá-las. Devemos discordar delas educadamente. Eu tenho aqui o tempo todo falando, por favor, não sejamos os haters, não sejamos as pessoas que odeiam, não sejamos as pessoas que atacam, sejamos as pessoas que vivem o Evangelho e que demonstram o amor. Você precisa, sim, na arena pública, dizer o que você crê. Como diz o apóstolo Pedro, que você esteja preparado, ao viver a sua fé, esteja preparado para responder com mansidão e temor. A razão da esperança que há em vós. As pessoas, queridos, no mundo, muitas vezes estão com gritos de socorro, pedindo socorro, com a sua maneira de viver. E você pode, se você crê e vive o Evangelho, ser uma bênção nessas vidas. Mostrando o plano de Deus para a família, o plano de Deus para administrar o dinheiro, o plano de Deus para a carreira, o plano de Deus para a vida, você pode demonstrar. Portanto, que nós saibamos que o Senhor nos chama para sermos diferentes e para fazermos diferença. O nosso segundo inimigo é o sistema de valores do mundo e que nós vamos vencer, não amando, não se conformando e você vivendo plenamente a sua fé. Mas há um outro, último e perigoso conflito, uma guerra, há um inimigo. O nosso inimigo você conhece bem, o diabo. A Bíblia diz, verso 7 de Tiago, capítulo 4. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas se resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia fala que nós estamos numa guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. O nosso inimigo, conforme Efésios define, é Satanás, mas não sozinho. Satanás e o seu exército, principados, potestades, demônios. O que ele quer? O que o diabo quer fazer? O diabo quer lançar na sua vida, no seu coração, crença em toda e qualquer mentira, em todo e qualquer engano, cujo objetivo é te desviar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o diabo, eu não sou especialista no diabo, não quero ser, mas eu conheço o suficiente para saber que ele é astuto, que ele não desiste, e se você se lembrar da lista de alguns nomes do diabo, você vai ver o seu caráter. Ele é chamado de diabo, de acusador, de adversário, de Deus desse mundo, de inimigo, de lobo, de maligno, de mentiroso, de tentador, de anjo de luz. Tudo isso e um pouco mais. A Bíblia diz que ele, inclusive, quando não funciona até tática assim, de um lado, ele tenta de outro. Ele se faz de anjo de luz. Pedro nos alerta dizendo, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós, queridos, temos um inimigo real. O diabo não é lenda. Eu gostaria que fosse. O diabo não está aposentado.
O diabo trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a férias, feriado, ele trabalha. Ele está envolvido em fazer o mal, em destruir o plano de Deus para a nossa vida, para a vida da família, para a família da nação, para a vida da igreja. Ele quer destruir tudo que é o plano de Deus para o mundo. Plano perfeito de Deus. Como que nós vencemos o diabo? E aqui eu quero, caminhando para o final, falar de alguns verbos que são extraordinários, desafiadores para nós. Como vencer? Ele começa dizendo, verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Primeiro passo para você vencer o diabo, vencer Satanás. Coloque-se no seu devido lugar, no seu relacionamento com Deus. Sujeite-se a Ele. A palavra usada aqui, sujeição, é uma palavra da hierarquia militar. Coloque-se no seu devido lugar, dentro da hierarquia. É Deus liderando e você obedecendo. Eu gosto de uma expressão que o Hernandes Dias Lopes diz, que é o seguinte, pensando na ideia de hierarquia militar. Quando um soldado quer se colocar no lugar do general, ele tem grandes problemas. General é general, não é por acaso. O general, ele é quem manda e tem toda uma hierarquia no soldado. Queridos, na luta espiritual, por favor, seja um soldado raso. Não seja nem cabo, seja soldado. Obedecendo às ordens do Senhor, porque não somos nós que vencemos essa luta. Todo aquele que tentou e tenta vencer Satanás com as suas próprias forças, está derrotado. O diabo sabe disso. Ele sabe. E ele quer lhe convencer que você pode lutar. Não, você não pode. Nós vencemos a Satanás nos sujeitando a Deus. E aí, sujeitos a Deus, debaixo da hierarquia, nós resistimos às investidas de Satanás. E a Bíblia diz que aí é ele quem foge de vós. Mas ele foge de você não porque ele tem medo de você. Ele foge de você porque, na verdade, ele sabe que você está sob as ordens do comandante. Resista a Satanás, mas sob o comando de Deus. Mas ele usa alguns verbos, e esses verbos fazem a diferença. Ele diz, o texto nos fala, cheguem perto de Deus, verso 8, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Queridos, a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, a gente chega perto de Deus, limpa as mãos, isso aqui é confissão de pecado, purifica o coração, reconhece a miséria, lamenta e chora. É o caminho da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, que ela é mantida por meio de uma confissão de reconhecimento de pecado. Nós não conseguimos, não podemos manter comunhão com Deus vivendo em pecado. 1 João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós precisamos passar por tudo isso. Vejam só que ele termina o texto usando verbos fortes para nós o tempo todo. É chegar perto de Deus, é limpar as mãos, é reconhecer a miséria, é lamentar, é chorar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o pecado que você nunca cometeria? Pense, não precisa responder em voz alta. Qual é o pecado que fala assim, esse pecado eu nunca cometeria? Qual é o pecado que você nunca cometeria? Pensou? Vou dizer a você, tome cuidado. É esse o pecado que o diabo mais vai te tentar. Lembre-se do seguinte, não há pecado que eu e você não sejamos capazes de cometer. Aquele que está em pé, olhe, não caia. Eu sei que alguns pecados lhe deixam com mais medo,
Você diz assim, eu nunca cometeria isso, não. Nós somos capazes das piores coisas longe de Deus. Lembre-se, tome cuidado com todo e qualquer pecado. Aquele que pensa está em pé, diz Paulo aos Coríntios. Veja que não caia. Não ache que você é invencível. É todo um caminho de humilhação diante de Deus, de humildade. Humilhem-se diante do Senhor. Busquem proteção do Senhor. Porque você sabe, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Sempre que você achar que pode vencer um pecado, você está a um passo da queda. Antes da ruína, diz Provérbios, capítulo 16, verso 18. Antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Portanto, viva em humildade diante de Deus. E o versículo anterior que eu li, versículo 6 diz, mas Ele, Deus, dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como é que nós vencemos a batalha contra esse inimigo poderosíssimo? Mais poderoso do que a carne, mais poderoso do que os valores do mundo. Esse inimigo espiritual, externo, invisível, mais real, que atua o tempo todo, que é Satanás. Como que nós vencemos? Submetendo a Deus, resistindo ao diabo. Ele foge de nós. Com humildade, com confissão de pecado, limpando as mãos, compartilhando tudo com o Senhor, uma vida limpa para ser vitoriosa. A vida cristã é uma vida de conflito. E eu temo que nós muitas vezes estamos nos esquecendo disso. A vida cristã não é um parque de diversões, é uma batalha constante. É uma batalha de muitas frentes. Temos aqui o interior, que é a nossa carne, o exterior, os valores do mundo, o inimigo invisível, que é Satanás, mas a Bíblia diz que para todas essas frentes de batalha, a morte de Jesus na cruz já garantiu a vitória. Você não precisa ser derrotado pela carne, nem pelos valores do mundo, nem por Satanás. Nós podemos vencer cada uma dessas frentes. E vejam só, a luta de hoje, a vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. É você a cada dia, primeiro, andando no Espírito, você vai vencer a carne. Não se conformando com o mundo, não amando o mundo, mas vivendo a sua fé. Você vai vencer o mundo. E vivendo uma vida de completa submissão e comunhão com o nosso Deus. Os nossos inimigos são ferozes, mas já foram derrotados na cruz. E a vontade de Deus é que eu e você, todos os dias, vivamos uma vida vitoriosa contra a carne, o mundo e o diabo. Porque esta vida que desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio dar vida e vida abundante. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na faculdade, aqui na igreja, Deus quer que, vencendo os nossos inimigos, nós possamos desfrutar dessa vida abundante, que é uma vida vitoriosa. Eu queria orar com você e por você agora. Eu queria que você, nesse momento, falasse com Deus. Você sabe quão feroz é a batalha que você enfrenta a cada dia. E você agora, orando ao Senhor, pode dizer: Senhor, eu tenho sido com muita frequência derrotado por meus impulsos da carne. Tenho sido derrotado muitas vezes porque eu estou me conformando com o mundo. Os meus valores, eu vejo, não são valores diferentes do mundo. Não são os seus valores. Mas às vezes a tua luta tem sido até aquela luta feroz, como Lutero descreve no hino Castelo Forte, os demônios lutando contra a sua vida. Eu queria que você orasse agora, falasse com o Senhor, pedindo a Ele vitória, vitória na sua vida. Jesus Cristo morreu e ao morrer, Ele garantiu a vitória para cada um de nós.
Deus quer que nós vivamos em vitória. Fale com o Senhor agora. Qual é a sua luta? Em qual área? Quais áreas? Nós seremos vitoriosos. Não na nossa força, não no nosso poder, mas na força e no poder que vem de Deus. A vida abundante, a alegria verdadeira, nós só encontramos quando vivemos em vitória. Fale com Deus, peça que Ele te fortaleça. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Peça a fortaleza do Senhor para a vitória na sua vida pessoal, vida familiar, vida no trabalho, vida na igreja, que seja uma vida marcada por vitória. Deus de amor, nós reconhecemos e hoje de manhã queremos celebrar essa verdade. Nós vivemos em conflito, numa grande guerra. E cada um de nós sabe onde que ocorre aquela batalha mais ferrenha, mais difícil de ser vencida. Quero pedir, Pai, que o Senhor visite o coração e a mente de cada irmão e irmã aqui presente, cada irmão e irmã em casa que está assistindo esse culto. O Senhor sabe onde eles têm sido derrotados. Deus de amor, dá a cada um deles, dá a todos nós uma percepção muito clara de que nós precisamos estar firmes contra os nossos impulsos carnais. Temos que estar atentos para discernir qual é a tua vontade diante de um valor, se é mundano, se não é mundano, no que eu devo me apegar, mas também atento às astutas ciladas do diabo, porque ele muitas vezes inflige derrotas a nós. Deus de amor, nos ajuda a viver em vitória, porque quando Jesus Cristo morreu por nós, Ele morreu para trazer vitória, o inimigo já não tem mais poder. Basta nós andarmos em plena submissão ao Senhor, e assim queremos viver, com humildade na Tua presença, submissos ao Senhor e dependentes do Teu poder. E a minha oração, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.